Uma criança decidiu desenhar uma casa para o aniversário de sua mãe. Em sua cabecinha, o quadro já estava montado. Ela imaginou tudo nos mínimos detalhes e agora faltava apenas passar para o papel. Com toda a sua habilidade, ela dá forma à casa. É um trabalho de arte todo seu. Cada traço mostra o amor que ela sente pela mãe. Cada janela e porta foi colocada com a certeza de fazer parte do quadro. Mesmo que pareça com um monte de palha, é a casa mais perfeita que ela já desenhou. É um sucesso porque a pequena artista colocou todo o seu coração e alma, todo o seu ser interno para fazê-la. Isto é saúde. Isto é sucesso, servindo através do amor, com liberdade total, da nossa própria maneira. Nossas almas nos guiarão se apenas prestarmos atenção a cada dificuldade, a cada situação. A mente e o corpo, sendo guiados dessa maneira, passarão pela vida irradiando felicidade e saúde perfeita, tão livre de todo cuidado e responsabilidade, tanto quanto aquela criancinha confiante. Eduard Bach acreditava que cada um de nós tem um caminho único a seguir na vida. A doença e a infelicidade é o resultado do desvio deste caminho e de ignorar o chamado da nossa alma. A ideia central do seu trabalho é que a doença é um desequilíbrio entre a mente e a alma. A verdadeira causa atrás de uma doença é o estado mental do paciente e não o estado físico do seu corpo. A saúde, escreveu ele, é atender o nosso chamado interior, sendo tão confiante e natural quanto as crianças. Eduard Bach não chegou de repente a essa conclusão, mas desde cedo ele percebia isto intimamente. E, de fato, foi confirmado para ele após vários anos de trabalho na medicina, período em que ele estava ficando cada vez mais descontente com a eficácia das formas convencionais de tratamento. Isto, com o tempo, fez com que ele abandonasse uma carreira de sucesso como médico e o colocou em uma caminhada em busca de uma forma mais pura e simples de tratamento. Esta busca se realizou tanto na esfera física quanto espiritual. Ele viajou pelos campos da Inglaterra, no país de Gales, em busca dos seus remédios, e também se submeteu a uma angustiante viagem interior, na qual ele próprio pôde experimentar os estados mentais que acreditava ser a origem da doença. Muitas vezes ele ficava sozinho e poucos conseguiam entender a intensidade do seu objetivo, mas ele continuava seguindo o chamado da sua alma. No final da sua jornada, ele atingiu seu ideal e conseguiu completar o sistema de tratamento, hoje conhecido como remédios florais de Bach. A vida de Eduard Bach começou no dia 24 de setembro de 1886, em Moseley, uma vila perto de Birmingham, na Inglaterra. Como seu nome indica, ele é descendente de galeses e seu amor pelo país de Gales o levaria para lá várias vezes. Enquanto criança, dizia-se que ele tinha grande amor pela natureza e uma grande sensibilidade à dor e ao sofrimento das pessoas e dos animais. Ainda na escola, decidiu que queria ser um curador e sempre sonhava encontrar uma nova forma de tratamento para a doença e o sofrimento.
Ao sair da escola, ele guardou essa vontade consigo mesmo e começou a trabalhar na fundição do seu pai em Birmingham. Isto lhe proporcionou uma boa oportunidade para observar atentamente seus colegas de trabalho, pois para eles a doença era uma ameaça constante à sua forma de vida. Ele estava convencido que uma maneira mais simples de cura poderia ser encontrada. Então decidiu que precisava primeiro estudar todos os métodos conhecidos. Para isto, o estudo da medicina era necessário, mas o curso disto lhe fez recuar e guardar a ideia por mais tempo. Aos 19 anos, novamente visitou seu adorado país de Gales. Foi talvez aqui, nos campos do país dos seus antepassados, que o chamado para começar sua jornada se tornou irresistível. Pouco tempo depois, ele contou a seu pai a respeito das suas pretensões e este prontamente se dispôs a ajudá-lo. Em 1905, se tornou estudante de medicina na Universidade de Birmingham. De lá, seguiu para a faculdade em Londres, formando-se em 1912. Desde essa época até 1930, o Dr. Bach raramente saiu de Londres. Mesmo naqueles dias, a cidade estava cheia de gente e era barulhenta, fazendo-lhe sentir saudade da paz do campo. Embora não gostasse da vida da cidade, estava determinado a prosseguir com o seu trabalho. Ele até evitava as praças das redondezas, temendo que lhes distraíssem. Ironicamente, foi o próprio amor à natureza que tentava suprimir em si mesmo que o levaria mais tarde à descoberta dos remédios que buscava. De 1913 a 1918, ele ocupou vários cargos no Hospital Universitário e no Hospital Nacional de Temperance, e mantinha também um consultório na Harley Street. Enquanto a sua prática crescia, ele ficava cada vez mais desapontado com os resultados da medicina ortodoxa. Os médicos somente aprendiam a interessar-se pela doença e tinham pouca oportunidade ou incentivo para tratar os pacientes como indivíduos. Bach estava convencido que desta maneira estava ignorando a importância que tinha a personalidade dos pacientes. Ele se tornou bacteriologista assistente no hospital universitário. Foi neste trabalho que ele descobriu que alguns germes intestinais, até então desprezados, tinham uma forte ligação com certas doenças crônicas. A esta altura, sua própria saúde não era boa. Além da carga normal de trabalho, ele trabalhou arduamente nas vacinas. Em 1917, sofreu uma hemorragia aguda devido a uma espécie de câncer abdominal e perdeu a consciência. Seus parentes foram chamados, pois parecia haver pouca esperança dele se recuperar. Foi realizada uma cirurgia de emergência, mas ao recuperar os sentidos, foi-lhe dito que sobreviveria no máximo 3 meses. Após semanas de agonia física e mental, ele gradativamente voltou ao seu laboratório, determinado em realizar a maior quantidade possível de trabalho no pouco tempo que lhe restava. Ficou tão envolvido no seu trabalho que perdeu toda a noção do tempo. Trabalhava até altas horas da madrugada e seus colegas se referiam à janela do seu laboratório como a luz que nunca se apaga. Com o passar dos meses, ele sentiu sua saúde melhorar, chegando à conclusão que isso se devia ao grande interesse e objetivo que tinha na vida. Isso confirmou sua crença cada vez mais forte de que o estado mental era a chave para entender a saúde e a doença. No inverno de 1918, Bach deixou o hospital universitário e montou um pequeno laboratório em Northam Place, onde ele podia realizar seu trabalho. No início de 1919, obteve o cargo de bacteriologista e patologista no Hospital Homeopático de Londres. Quando começou a trabalhar no hospital, passou a ler a obra de Samuel Hahnemann, o fundador da homeopatia. Ele logo ficou atraído pelo gênio de Hahnemann, sentindo que finalmente estava no caminho certo do seu objetivo. Bach estava profundamente impressionado pelo fato que, sem o benefício da aparelhagem moderna que ele possuía, Hahnemann também havia descoberto a forte relação entre a doença crônica e as toxinas intestinais. Bach isolou 7 grupos de flora intestinal e preparou as vacinas homeopaticamente. Essas bem-sucedidas vacinas ficaram conhecidas como 7 nosódios de Bach, sendo usados até hoje. Em 1922, deixou o hospital homeopático para concentrar-se em sua pesquisa.
Montou um grande laboratório em Park Crescent e também continuou praticando em sua clínica da Harley Street. Sua fama se espalhou e havia grande demanda pelos nosódios. Ele ainda estava convencido que uma forma alternativa de tratamento poderia ser achada e passou todo o seu tempo livre procurando plantas e ervas na esperança de poder substituir os 7 nosódios, mas sem muito sucesso. Até esse momento da sua carreira médica havia dependido do seu intelecto e formação. Entretanto, a próxima descoberta foi obtida graças à sua intuição. Em 1928, encontrava-se num jantar observando de modo casual os convidados. No lampejo de inspiração, percebeu que toda a humanidade era composta de um número definido de grupos ou tipos. Até a hora de terminar o jantar, ele já tinha estabelecido os diferentes grupos existentes e se perguntou se as doenças dos quais esses grupos eram acometidos não seriam iguais. A sua verdadeira inspiração veio quando ele percebeu que os indivíduos de cada grupo não necessariamente sofriam das mesmas doenças, mas seja qual fosse a doença que tivessem, as suas reações seriam as mesmas. Foi aqui que realmente começou seu grande trabalho sobre a teoria dos tipos, tornando-se o ponto central da nova forma de tratamento que mais tarde desenvolveu. Embora Eduard Bach sempre fora uma pessoa muito sensível, ele agora se sentia mais que nunca profundamente sintonizado com sua intuição e espiritualidade. Em setembro de 1928, sentiu uma vontade repentina de ir ao país de Gales e obedeceu ao seu impulso. Foi uma reação semelhante de quando ele foi lá há muitos anos e está visitando na decisão de seguir a medicina. Nesta ocasião, em 1928, ele encontrou 2 belas plantas crescendo perto de um córrego nas montanhas. As impacientes de cor malva clara e os mímulos de flores douradas. Por que uma vontade tão forte de ir ao país de Gales para deparar-se com essas 2 plantas em especial? É uma questão fascinante. A ascendência de Bach era galesa e sua natureza intuitiva e idealista combinava com a tradição cultural celta do misticismo e espiritualismo. Neste momento da sua vida, essas faculdades estavam ficando cada vez mais apuradas dentro dele. Sua repentina saída da agitação londrina para a tranquilidade do país de Gales era uma resposta direta a esses sentimentos especiais e não apenas a um impulso à toa. O fato de encontrar as impacientes e os mímulos no país de Gales não foi, portanto, um evento de sorte, mas sim algo diretamente ligado a seu estado mental e ao lugar onde ele as encontrou. Ao retornar a Londres, preparou as impacientes e omímulos de forma homeopática. Quando começou a usá-los, prescrevendo de acordo com a personalidade dos pacientes, observou que deram grandes resultados. Neste mesmo ano, mais adiante, utilizou o clematis silvestre e essas 3 plantas formaram o primeiro grupo dos 38 remédios que depois usaria em seu novo sistema de medicina. Com a teoria dos tipos e os 3 novos remédios, Bach definitivamente havia iniciado um novo estágio em sua caminhada. Até o fim de 1929, já tinha desistido de todas as outras formas de tratamento, concentrando-se apenas nesses 3 remédios. A primavera de 1930 viu o fechamento do capítulo londrino na vida de Eduard Bach. Ele decidiu desistir do seu emprego e passou a dedicar-se inteiramente ao desenvolvimento de sua teoria dos tipos e à busca de novos remédios. Deixou sua clínica da Harley Street e seu laboratório da Park Crescent. Ele partiu de Londres para o país de Gales bem cedo, numa manhã de maio de 1930, virando as costas para uma carreira médica de sucesso e lucrativa. Eduard Bach foi acompanhado em sua viagem por Nora Weeks.
Eles tinham se conhecido quando ela trabalhava com ele como radiologista em sua clínica de Harley Street. Isso representou um ponto importante na vida dela, pois considerava uma grande honra ser convidada para juntar-se a ele. Nos anos seguintes, Nora foi uma torre de força e sem o apoio e dedicação dela, o trabalho dele talvez não teria sido acabado ou continuado até os dias atuais. Edward Bach e Nora Weeks viajaram juntos pelo país de Gales, onde ele examinou um grande número de plantas. Andaram muitos quilômetros por trilhas, campos e montanhas na busca de novas espécies. Certa manhã, andando por um campo sobre o qual tinha caído um forte orvalho, ocorreu-lhe que cada gota de orvalho deveria conter alguma das propriedades da planta sobre a qual descansava, e que o calor do sol, agindo através desse líquido, serviria para extrair essas propriedades até que cada gota ficasse magnetizada com a força da planta. Ele percebeu que se pudesse obter as propriedades medicinais que procurava nas plantas, os remédios resultantes seriam puros e estariam descontaminados. Nesta época, a força intuitiva de Bach estava bastante desenvolvida e ele percebeu que todos seus sentidos estavam ficando bem mais aguçados. Através do tato, ele era capaz de sentir as vibrações e a força emitida por uma planta. Se segurasse uma pétala ou flor em sua mão ou a colocasse em sua língua, sentiria em seu corpo os efeitos das propriedades dentro da flor. Desse jeito, testou o orvalho que tinha colhido das flores. O recolhimento do orvalho de flores individuais era trabalhoso e consumia muito tempo. Então decidiu reproduzir este efeito, enchendo uma tigela de vidro com água de uma fonte das redondezas, depois colocou as flores na superfície da água. Deixava a tigela no campo à luz do sol por várias horas. Com muita satisfação, ele observou que a água ficava impregnada com a força e potência da planta. Este era o método de simplicidade que ele tanto queria. Este achado foi posteriormente publicado na edição do Mundo Homeopático, em 1930. A terra para nutrir a planta, o ar de onde ela se alimenta, o sol ou fogo que permite com que possa soltar a sua força, e a água para recolher e ser enriquecida com a cura magnética benéfica. Não deixe que a simplicidade deste método te afaste do seu uso, pois perceberá que quanto mais a tua pesquisa avança, mais você entenderá sobre a simplicidade da criação. Em julho de 1930, o Dr. Bach e Nora foram à pequena vila pesqueira de Cromer, em Norfolk. No campo ao redor de Cromer, ele encontrou mais plantas para adicionar àquelas que tinha achado no país de Gales. Nora pintou alguns mapas dos locais, como também de algumas plantas. Nessas encantadoras pinturas, nós podemos ver todo o amor e devoção que ela tinha pelo trabalho do Dr. Bach e seus ideais. Bach também continuou seu trabalho de classificar os tipos humanos.
Ele teve grande oportunidade para isto porque o lugar era uma estância de férias de verão e gente vinda de todas as classes de vida estavam representadas. Ele passava muito tempo andando no meio dos turistas à beira-mar ou na vila, estudando os modos e reações dessas pessoas a todos os pequenos incidentes do dia a dia. A primeira observação daquele jantar, no qual a raça humana se dividia em tipos definidos, foi confirmado por ele pelo que viu em Cromer. Além de estudar as pessoas na vila, Bach também passou muitos dias andando à margem dos rios e mangues à procura de plantas. Foi durante essas caminhadas que encontrou mais plantas em flor e sabia que continham as qualidades medicinais que procurava. Entre as flores que testou estava o agrimony, que cresce em abundância nos campos da Inglaterra. Bach achou que a flor desta planta era indicada como remédio para aqueles que sofrem atrás de um semblante calmo e sorridente. Depois experimentou com a exuberante flor azul do chicory e achou que era o remédio para aqueles que sofrem de controle possessivo exagerado sobre os outros. Nesta fase, Bach começou a adicionar uma quantia igual de conhaque à água potencializada para fazer a tintura mãe. Entre outros remédios que ele potencializou naquele ano estavam o centauro e o cerrato. No final do verão de 1930, tinha preparado 9 remédios ao todo e decidiu ficar em Cromer durante o inverno para tratar seus pacientes com eles. Bach adorava Cromer e, embora chegou a viajar por muitos condados da Inglaterra durante os próximos 4 anos, ele e Nora sempre voltavam lá por vários meses todo o ano. Adorava o mar e gostava de falar com os pescadores. Foi em Cromer, em 1931, que se encontrou com Victor Bulling pela primeira vez. Este era um construtor local que posteriormente se tornou grande auxiliar e amigo do Dr. Bach e Nora Weeks. O Dr. Bach continuou tratando seus pacientes de Cromer com os novos remédios e os resultados finalmente o convenceram que tinha definitivamente encontrado o novo método de tratamento pelo qual tinha procurado por tanto tempo. Até 1932, já havia descoberto 12 remédios e escreveu seu livro Os 12 Curadores, que correspondiam aos 12 grupos principais ou tipos de indivíduos que ele tinha isolado. Em 1933, acrescentou o que chamou de 4 auxiliares aos 12 remédios principais. Estes eram o Gorse para aqueles que tinham perdido a esperança, o Oak para aqueles que lutam com bravura contra as dificuldades, o Reda para aqueles muito ligados aos seus problemas, e o Rockwater para aqueles muito sistemáticos em sua forma de viver. Ele passou o inverno de 1933 e o início da primavera de 1934 em Cromer, seguindo o tratamento aos pacientes em sua casa na St. Mary Road. Ele combinava 3 remédios, o Rock Rose, o Clematis e o Impatiente, para fazer o que chamava de Rescue Remedy, para ser usado em emergências quando havia muito medo, choque ou inconsciência. Mais tarde acrescentou Star of Bethlehem e o Sherry Plum a estes 3. Certa vez em Cromer, um homem foi trazido à beira-mar por um barco salva-vidas. Ele tinha passado 5 horas numa tempestade terrível, agarrado ao mastro do barco destruído. Estava delirando, espumando pela boca e ninguém dava muita esperança para ele. Bach repetidamente umedeceu os lábios do homem com Rescue Remedy. E antes mesmo de ser despido de sua roupa molhada e ser agasalhado com cobertores, ele já estava lúcido, sentado e pedindo um cigarro. Após alguns dias de descanso, já estava totalmente recuperado. Em março de 1934, Bach decidiu sair de Cromer e procurar algum lugar para morar no Vale do Rio Tamisa, uma área que ele havia visitado muitas vezes em busca de plantas. Andando por uma pequena vila chamada de Bratwell-cum-Sotwell, perto de Wallingford, Nora ouviu falar de uma casa para alugar. Tratava-se de Mount Vernon, onde o Dr. Bach passaria o restante dos seus 2 anos de vida. O jardim estava cheio de mato e Bach de imediato começou a limpar o jardim, fazendo trilhas, cercas e canteiros de hortaliças.
Como estava bem curto de dinheiro, ele mesmo trabalhou como marceneiro e fez a maior parte dos móveis que está em uso até hoje. Em 1934, Bach tinha 19 remédios e acreditava que seu trabalho estava completo. Mas logo percebeu que outros remédios eram necessários para certos estados mentais ou comportamentos que não foram incluídos no primeiro agrupamento. Em março de 1935, encontrou o primeiro remédio da nova série, o Cherry Plum. Esta planta é forte e lenhosa e o sol do início da primavera não era suficientemente forte para que fosse usado o método anterior de potencialização. Então ele ferveu os galhos floridos na água e depois adicionou a isto uma quantia igual de conhaque. Com exceção do White Chestnut, o restante dos 19 remédios da nova série foi preparado desta maneira. Bach foi incansável em sua busca do restante dos remédios. Começou a sofrer de intensos e agonizantes estados mentais e de sintomas físicos alarmantes. Em cada ocasião, certos sintomas precediam a descoberta do remédio para o estado mental que as causavam. No verão de 1936, ele escreveu a edição final de Os 12 Curadores e Outros Remédios. Ele estava determinado que com esta fosse a versão completa e definitiva do seu trabalho. Lamentavelmente para Nora e Victor, ele queimara todas suas escritas anteriores numa fogueira nos jardins de Monte Vernon para que não houvesse lugar à confusão. Em anos anteriores, Bach tinha recebido vários avisos do Conselho Médico Geral a respeito de alguns anúncios que ele colocou nos jornais e por usar auxiliares médicos não qualificados. Em 1936, ele respondeu a uma das cartas do Conselho de Medicina. Estimados senhores, tendo recebido a notificação do Conselho a respeito de trabalhar com auxiliares não qualificados, é uma questão simplesmente honrosa informar-lhes que estou trabalhando com vários e continuarei fazendo assim. Como informei previamente ao Conselho, eu considero um dever e privilégio de qualquer médico de ensinar aos doentes e aos outros como curar-se. Eu deixo completamente à sua discrição quanto ao curso que desejem tomar. Após ter provado que as ervas do campo são tão simples de serem usadas e de uma eficácia tão maravilhosa em seu poder de cura, eu abandonei a medicina ortodoxa. Em outubro de 1936, aos 50 anos, sua força começou a enfraquecer. A vida, para ele, era como um córrego contínuo, não interrompido pelo que chamamos de morte. Ele tinha gozado a vida em sua plenitude e jamais tinha compromissado ou optado pelo caminho mais seguro. Ele possuía uma imensa vitalidade e interesse por todas as coisas. Seu senso de humor e amor bem autêntico da humanidade fazia com que fosse muito querido por todos que o conheciam. Eduard Bach morreu na tranquilidade do seu sono no dia 27 de outubro de 1936. Foi enterrado no pequeno cemitério da igreja de Sotwell. Em seu livro Cure a Si Mesmo, ele escreveu: A vida não exige de nós sacrifícios impensáveis. Pede apenas que viajemos pelo seu caminho com alegria em nossos corações e de ser uma bênção para aqueles que nos rodeiam, pois, se deixarmos o mundo um pouquinho melhor pela nossa passagem, então teremos cumprido a nossa missão. Antes de morrer, Bach informou a Nora e Victor que seu trabalho estava completo. Os 38 remédios cobriam todos os seus estados mentais e de personalidade. Ele pediu-lhe para garantir que seu trabalho ficasse inalterado dentro da sua total simplicidade. Ele disse que Nora o tinha ajudado a recolher as ervas, tinha estudado com ele as suas possibilidades e sabia tudo a respeito do seu trabalho. Após a morte de Bach, Nora e Victor precisavam ver como iriam continuar o seu trabalho. Eles não tinham dinheiro e os remédios florais não eram muito conhecidos. Foram tempos difíceis para eles, mas continuaram atendendo os pacientes e fazendo os remédios rigorosamente de acordo com as instruções do Dr. Bach. Em 1940, Nora escreveu seu livro As Descobertas Médicas de Eduard Bach. Isto, junto com os livros Cure a Si Mesmo e Os 12 Curadores, levantou considerável interesse.
Solicitações dos pacientes aumentaram e, sem nenhum tipo de propaganda, o trabalho se espalhou rapidamente e, dentro de poucos anos, tornou-se conhecido mundialmente. Monte Vernon foi comprado em 1958 com a ajuda de doações de amigos e pacientes. Nora e Victor a registraram como uma fundação e depois foi transferido à condição de fundação de caridade, garantindo assim que nunca será propriedade de uma só pessoa e que ficará como centro de trabalho do Dr. Bach para sempre. A verdadeira responsabilidade para continuar o trabalho foi de Nora. Ela foi incansável em cumprir ideais dele e na lealdade do seu trabalho. Em 1970, Nora e Victor foram acompanhados por John Rumson e sua irmã Nicky Murray, que se aposentou em 1988. Eles foram treinados e indicados como sócios por Nora e tornaram-se ótimos e dedicados assistentes. Victor morreu em 1975, na idade de 88 anos. O Dr. Bach o descrevia como a alma da honra e a integridade. Desde seu primeiro encontro com Bach em Cromer, ele provou ser um amigo leal tanto para o Dr. Bach quanto para Nora. O trabalho em Monte Vernon continuou e Nora, embora já com a idade avançada, era incansável em sua devoção e dedicação ao trabalho do Dr. Bach. Ela faleceu em 1978 na casinha que tinha achado para o Dr. Bach há uns 44 anos antes. Através desses anos, ela havia trabalhado com determinação, mas sem alarde, em prol das crenças e ideais do Dr. Bach. Sem a sua total dedicação, os remédios florais talvez não chegassem a ser tão conhecidos e respeitados por todo o mundo. John Rumson, junto com sua filha Judy Howard, são agora os curadores. Por ter sido escolhido e treinado por Nora Weeks, John Rumson tem garantido que todos os princípios do método do Dr. Bach sejam mantidos. Todas as tinturas-mãe são ainda produzidas em Monte Vernon, das plantas que crescem nos jardins e das localidades originais do Dr. Bach, nos campos das redondezas. Seminários regulares e sessões de treinamento são realizados e visitantes vêm do mundo todo à humilde casinha. Em 1991, sem qualquer marketing ou campanha publicitária, a demanda pelos remédios tornou-se tão grande que a tarefa de poder comportar essa demanda ficou inviável no espaço restrito de Monte Vernon. O Dr. Bach estava pessoalmente relacionado com a família dos Nelsons, uma renomada companhia homeopática. Então, eles foram escolhidos pelos atuais curadores para administrar uma nova instalação de produção em Abington. Das tinturas-mãe, produzidas em Monte Vernon e sob a total supervisão dos curadores, os remédios são aqui engarrafados e despachados às várias localidades do mundo. Era um desejo do Dr. Bach que esse método de tratamento ficasse amplamente disponível e ele, sem dúvida, ficaria satisfeito e até algo surpreso em ver que seu desejo foi concretizado.
A jornada do Dr. Eduard Bach foi heróica e com certeza ele fez o seu trabalho. Teve a coragem de confiar em seus instintos e intuição, onde muitos tinham falhado. Deixou o mundo bem mais que um pouquinho melhor com sua passagem por ele. Monte Vernon e seu jardim é um local pacífico e um monumento vivo e ativo dos ideais do Dr. Bach. Os curadores e ajudantes estão determinados que permaneça assim. Eduard Bach era um homem de grande intelecto. Entretanto, o sistema de tratamento que ele finalmente aperfeiçoou é bem simples e foi o resultado não da força intelectual, mas surgiu de um nível espiritual bem mais profundo. Sua jornada foi longa e muitas vezes difícil, mas ele nunca deixou de atender aos chamados da sua alma, a voz interior que lhe dizia que esse sistema estava ali para ser descoberto. Os remédios florais de Bach realmente se tornaram a luz que nunca se apaga.